né? Arte contemporânea. O que quer dizer esse adjetivo contemporânea? Vejam bem, gente, se vocês pegarem o dicionário e vocês olharem o que significa contemporâneo, vocês vão ver que a concepção primeira simplesmente significa algo que acontece ao mesmo tempo, na mesma época de. Então vamos dizer, Leonardo da Vinci foi contemporâneo de Michelangelo, viveu na mesma época, né? É muito recente essa ideia de usar o adjetivo contemporâneo para definir algo que acontece no presente, algo que acontece agora, né? Na verdade, não era bem essa a ideia de contemporâneo, né? Então, mas tudo bem. Então, estamos dentro de uma ideia de algo que acontece atualmente, recentemente. Então, isso poderia definir a arte contemporânea. Então, grosso modo, quando se pensa em arte contemporânea, estamos pensando numa arte que foi feita mais ou menos da década de 50 para cá, pós Segunda Guerra Mundial, tá? Mas isso seria simplesmente uma concepção muito cronológica, né? E, na verdade, se você for pensar bem, algo que foi feito na década de 50 já passou bastante tempo. Nós estamos em 2020, né? Então, assim, não está bem dentro da nossa contemporaneidade, se você for pensar. Mas, enfim, então talvez nós tenhamos que definir outros aspectos que possam melhor descrever o que significa efetivamente a arte contemporânea, né? E não só meramente uma distinção cronológica. Existem aspectos específicos que definem a arte contemporânea. E assim, no meu curso, que chama a História da Arte Contemporânea, a Europa do século XVIII ao XX, o que eu estou usando? Eu estou usando a era contemporânea para dar então, arte contemporânea, né? Porque a era contemporânea começa no século XVIII, basicamente, assim, em função da revolução tecnológica, com a revolução industrial, esse início de uma cultura cada vez mais orientada para a técnica, para a tecnologia e cada vez menos para o elemento humano, é o que dá início, grosso modo, à era contemporânea no século XVIII. E depois, século XIX, com as revoluções sociais e comunismo que o Marx vai começar e tudo, isso vai, claro, modificando a forma de fazer arte também. Então, é o fim daquela cultura humanista que tinha começado no século XV para dar lugar para uma cultura bem mais dentro de uma ideia, uma noção de técnica, de tecnologia. Então, no meu curso, eu vou trazer essa arte do século XVIII ao presente, na Europa, exclusivamente na Europa, tá? E Estados Unidos um pouco. Mas, para a nossa live de hoje, como eu estou inspirada, mais ou menos, né? Mas eu resolvi trazer uma autora francesa que escreve especificamente sobre arte contemporânea e ela tem toda uma outra tese do que define, do que descreve e de quando começa, vamos dizer assim, a arte contemporânea. É uma autora, uma grande pesquisadora, pouquíssimo conhecida aqui no Brasil, na verdade não tem absolutamente nenhum livro dela traduzido. O nome dela é Nathalie Eynick. Eu tenho um livro dela aqui, em francês, O Triplo Jogo da Arte Contemporânea. Ela é uma socióloga da arte, ela não é uma historiadora exatamente, ela é uma socióloga, e ela é aluna, discípula direta, pupila, de ninguém menos do que Pierre Bourdieu, que para quem é da área das artes, da comunicação, enfim, da área de humanas como um todo, conhece bem Pierre Bourdieu, porque foi uma das grandes mentes pensantes aí do século XX, e ela é aluna direta dele. E ela está escrevendo hoje em dia, Nathalie Eynick, infelizmente ela não é tão citada, referenciada, e eu resolvi trazer o pensamento da Nathalie, para a gente pensar a arte contemporânea e daí chegar no Duchamp, que ela dedica uma atenção também especial para o Duchamp nos estudos dela. A Nathalie Eynick, ela no ano de 2015 lançou um livro chamado O Paradigma da Arte Contemporânea, que eu infelizmente não tenho, estou procurando, tá? Se alguém quiser me presentear, eu deixo. Chama O Paradigma da Arte Contemporânea. E olha o nome, O Paradigma da Arte Contemporânea. O que é esse paradigma da arte contemporânea? O que a Nathalie está querendo dizer com isso?
O paradigma para ela, e aí eu acho legal a gente começar as nossas reflexões aqui, paradigma para ela é um modelo não consciente, mas compartilhado por muitas pessoas e que se tornou o sistema vigente da criação artística atual. Então, assim, é uma concepção de mundo que estrutura a nossa visão de todas as coisas e a gente nem percebe, porque quando nós estamos num paradigma, a gente já não para mais para se interrogar a respeito de nada, tudo nos parece normal e nós estamos dentro desse paradigma e a vida segue e está tudo certo. Então, é um novo paradigma, a arte contemporânea, que configura todo um senso de normalidade. A gente parou de se interrogar, ok? Digo assim, quem está dentro desse paradigma, né? Porque algumas pessoas não estão, né? Então, assim, se há um novo paradigma, que é esse da arte contemporânea, é natural que ele entre em conflito com o paradigma que veio antes dele, que é justamente o da arte moderna. Não confundam arte moderna com arte contemporânea, ok? Porque a grande característica da arte contemporânea é justamente não ser moderna, né? Então, eles não são termos intercambiáveis, ok? São duas coisas bem diferentes. E para Nathalie Eynick, o que nós estamos vivendo hoje é uma espécie de crise entre arte contemporânea e arte moderna, contra arte contemporânea contra arte moderna, que vai gerar uma série de conflitos e polêmicas e que não se delimita só a uma questão de gêneros artísticos. É algo que vai muito além de falar de estilos artísticos ou de expressões, seja lá como for. O que se vive hoje na arte é uma modificação global de todo um sistema que gira em torno da arte. Então, o status do artista, as obras, que a gente já vai falar mais do que é uma obra de arte contemporânea, o público, os museus, as galerias, o mercado. Então, é todo um novo sistema, todo um novo campo que se reconfigura. Isso é o que define a arte contemporânea e que nos traz novas reflexões. E a gente precisa refletir um pouco a respeito de que arte é essa que nós vemos na nossa contemporaneidade. Então, assim, a Nathalie, basicamente, ela define 3 grandes paradigmas em toda a história da arte. São muito fáceis. O primeiro é o clássico, o segundo é o moderno e o terceiro é o contemporâneo. Ok? Muito tranquilo. O que seria o paradigma clássico? Seria aquela arte que foi feita desde lá da Grécia Antiga até o século XVIII, que se baseia em cânones figurativos. Então, assim, se pintam figuras, né? E isso, você vai em qualquer museu de belas artes no mundo, você vê essa arte lá. Você vê figuras sagradas, você vê temas mitológicos, são figuras bem definidas. Ok, com variações ao longo dos séculos, mas dentro sempre de uma ideia de figuração reconhecível, principalmente, e pintando-se em telas ou afrescos ou fazendo esculturas. Essa é o cânone clássico da arte, que foi até o século XVIII. Aí o que acontece? Lá em meados do século XIX, surge na França um movimento novo, que seria o chamado impressionismo, que nós conhecemos, né, com Monet, Renoir e outros, que muda totalmente o direcionamento da arte para uma nova concepção moderna de arte, que o único ponto em comum que essa arte moderna tem com a arte clássica é o fato de que ainda se usam os mesmos suportes, as mesmas estruturas, ou seja, ainda se pinta em tela e ainda se faz escultura, só. Ou seja, são só os aspectos formais mesmo, aquilo que forma, aquilo que sustenta a obra, que está em consonância ainda com o paradigma clássico. De resto, tudo começa a ser sistematicamente transgredido a partir do século XIX. Então, nós vamos ter a transgressão dos cânones acadêmicos, de toda forma de representação a partir do impressionismo. Deixa eu ver se eu consigo pôr a imagem, que eu já esqueci como é que põe imagens aqui na live. Não é perguntas que eu quero. O que eu quero? Quero imagens. Como eu faço? Ah, sim, consegui. Deixa eu ver. Por exemplo, estamos aqui vendo um Monet, a Catedral de Rouen,
que pinta de uma forma completamente diferente, né? Aquelas pinceladas bem mais, vamos dizer assim, grosseiras, mais visíveis, né? São praticamente borrões, isso é um horror, vamos dizer assim, para quem até então só via arte clássica, vamos dizer assim. Você começa a ver isso daqui, você fala, isso daqui não é arte, né? Da onde que tiraram essa forma de pintar, enfim. Então aqui temos uma transgressão. A transgressão de todos os códigos de figuração das cores, por exemplo, como vai fazer o Gauguin aqui no sermão, que o gramado é vermelho, ou seja, gente, eu estou a fim de pintar um gramado vermelho, eu vou pintar vermelho, para que pintar verde? Não é? Posso pintar vermelho, posso pintar amarelo. São todas novas formas de se representar que estão nascendo aqui. Outra transgressão, a total eliminação das figuras pelo cubismo, né? O cubismo vai por um processo, ele chega até a, vamos dizer, negar a figura humana, né? E fazer desaparecer a figura humana, até daí a gente chegar na total abstração com os outros movimentos, mas aqui a gente está vendo um pouco já, enfim, de uma arte que não tem figuras, que nega a figura humana. A transgressão dos próprios valores humanos, depois com o futurismo, por exemplo, que pregava justamente a evolução tecnológica, transgressão dos critérios de seriedade da arte, com o dadaísmo, né, que era totalmente meio maluco. Enfim, é uma transgressão atrás da outra que vai acontecendo do século XIX ao século XX, isso tudo antes da Primeira Guerra Mundial, todos esses grandes movimentos de vanguarda. E, enfim, que com certeza trazem um novo paradigma, que é esse paradigma moderno, geração após geração, essa transgressão sistemática da arte. Mas uma coisa que todas essas vanguardas tinham em comum para Natalie Eynick, e eu vou tentar tirar a imagem para eu voltar, a única coisa que elas tinham em comum, que eu acho uma grande sacada da parte dela, é que todas essas vanguardas, seja o cubismo, seja o surrealismo, ou muito antes, né, o futurismo, o fauvismo, tudo, o expressionismo principalmente, o que elas têm em comum é que a arte, a partir daqui, deveria exprimir a interioridade do artista. Aqui nós estamos falando de uma arte que representa aquilo que o artista sente e não aquilo que ele vê. Ou seja, não estamos mais falando de seguir cânones, regras, baseado numa realidade, baseado na natureza, baseado na mimesis, na imitação, não. Agora nós vamos representar aquilo que nós sentimos, que é o que o Van Gogh fez, né? Enfim, tantos outros. Aquilo que o Kandinsky chegaria a chamar de a necessidade interior. Numa frase célebre dele, ele fala necessidade interior do artista. Essa é a única coisa que esses movimentos modernos têm em comum entre eles, é essa necessidade do artista exprimir algo que é dele, única e exclusivamente. Bom, aí o que acontece? Vai surgir, então, logicamente, um novo paradigma, que vai ser o paradigma da arte contemporânea, que efetivamente vai se desenvolver com força depois da Segunda Guerra Mundial, mas a Natalie Eynick considera que os primórdios dessa arte contemporânea, vamos dizer assim, a pré-história, né, a gênesis dessa arte contemporânea, se dá justamente com o Marcel Duchamp, que é o nosso artista da vez. E ela compartilha a arte contemporânea, junto com a arte moderna, essa ideia de transgressão e essa ideia de experimentação. Mas também essa ideia de se criar uma nova maneira de fazer arte, fortemente personalizada também. Mas o que acontece na arte contemporânea é que essa transgressão ela não se dá somente na figuração, mas também na própria ideia de obra de arte, que não vai mais ser a mesma, porque no fundo, cada vez menos nós vamos ver menos pinturas. A grande característica da arte contemporânea, na verdade, é que não existem mais pinturas enquadráveis, e muito menos esculturas. Nós temos outras formas de fazer arte completamente diferentes e que então fazem uma ruptura total e radical com toda a forma de arte, seja clássica, seja moderna, que tinha sido feito até então. E o grande início disso, a Eynick coloca como mesmo o Duchamp,
que é esse artista nascido na França, mas depois radicado nos Estados Unidos, que vai desenvolver toda a sua carreira, uma boa parte da carreira dele lá. No momento, ele deserta para lá, né, na verdade. Ele não queria integrar a Primeira Guerra Mundial, então ele foge, né, para os Estados Unidos. Ele nasceu, na verdade, em 1887, o Duchamp. Ele vem de uma família de artistas, o avô dele era artista, os irmãos dele, ele vem de uma família, acho que de 7 filhos, 4 vão ser artista. Ele chega a estudar em escolas de belas artes, então ele pintava, ele estava muito bem a par dos cânones clássicos, enfim, tá? Mas quando ele vai para os Estados Unidos, ele vai fazer amizade com muitos outros artistas de vanguarda, fotógrafos e tal, um pessoal para frentex. E ele, com uma série de outras pessoas, colegas dele, vão vão criar um salão, que vejam bem, todas essas vanguardas que eu falei, o cubismo, o futurismo e tal, eles não eram bem vistos na época pelos salões, eles costumavam ser rejeitados, né? Então eles resolvem fazer um salão diferente em Nova York, chamado o Salão dos Independentes. Olha o nome do salão, o Salão dos Independentes. Cuja característica primordial era justamente de não ter um júri. Não havia um júri nesse salão, no ano de 1917. E o Duchamp era um dos organizadores, então ele estava bem a par do que estava acontecendo. E aí, por não ter um júri, o salão, o Duchamp resolve fazer um jogo, vamos dizer assim, uma piada, para testar os próprios limites do salão, né? Para colocar à prova o próprio funcionamento desse salão, que já que não tinha um júri, qualquer artista poderia expor qualquer obra mediante um pagamento lá simbólico. Qualquer um podia expor, então o que ele resolve? Eu vou expor, literalmente, qualquer coisa. Então ele sai à busca nas lojas de Nova York e ele acaba comprando um objeto, o mais trivial, o mais industrial, o mais serial, o mais de mau gosto, o menos pessoal, ou seja, a transgressão, né? Essa é a lógica da arte contemporânea. Transgressão de tudo, né? Do bom gosto, da individualidade, da personalidade, enfim. E o que acontece? A Natalia Eynick nos conta, e eu quero acreditar no que a Natalia Eynick fala, porque ela é uma grande pesquisadora de arte contemporânea, especificamente de arte contemporânea, enfim, uma grande socióloga. Então, o que ela fala é diferente de tudo aquilo que você costuma ler nos livros sobre o que aconteceu no famoso salão. Porque você costuma ler que quando o Duchamp colocou o urinol dele lá, que eu vou tentar mostrar para vocês, eu não consegui enquadrar direito, gente, sorry. Mas vocês conhecem, né, o famoso urinol. Quando ele expôs esse urinol, você já leu em todos os lugares que ele causou o maior escândalo. E todo mundo falou, mas que horror, mas isso não é arte, não sei o quê. A Natalia Eynick conta que, na verdade, não. Ela fala que, na verdade, nada aconteceu nesse salão quando ele expôs esse urinol. Ele acabou colocando lá, sem dizer que era ele, um dia antes da abertura, e quando abriu, os organizadores viram esse objeto ali, não entenderam o que estava fazendo ali, simplesmente falaram, bom, vamos tirar ele daqui, e colocaram num corredor qualquer, e a obra se perdeu. A obra desapareceu, essa obra original não existe mais, ok? O que aconteceu foi que o Duchamp colocou, vocês estão vendo ali, dá para ver mais ou menos que tem uma assinatura, está escrito R. Muth, 1917. É um pseudônimo, claro, não é o nome dele, não tinha ninguém inscrito no salão com esse nome. Agora, o que é curioso é que ele vira de cabeça para baixo o urinol, tem que ser exposto dessa forma em função da assinatura, né? Porque se você colocar da forma correta, a assinatura fica de cabeça para baixo, né? Então você tem que girar o urinol de forma tal que esse orifício de água, vocês estão vendo ali o orifício bem no centro dele, que deveria ser o cano de alimentação em cima, né? Recebendo a água, acaba ficando virado para baixo. Então ele perde
a característica de ser um urinol, porque se você mijar aí vai mijar para fora, vai cair para fora, né? Então, efetivamente, o que você tem aí é uma espécie de fonte, né? Se tivesse água ali dentro, cairia água para fora como uma fonte, tanto é que ele batiza essa obra de A Fonte. Essa obra tem o nome, chama fonte, porque efetivamente é uma fonte. É um falso urinol, vamos dizer assim, é uma fonte, né? E então o que aconteceu foi nada, ok? Tirem da cabeça de vocês, eu acredito na Nathalie Eynick, que não houve nenhuma debate e aquela calamidade, né? Que isso na arte, nada aconteceu, ok? Entretanto, o que acontece é que esse objeto original, como eu estou falando, ele se perdeu e somente 40 anos depois, quando Duchamp resolve retornar à França, mais para o fim da vida dele, nós não sabemos muito bem se ele estava pobre, precisava de dinheiro, o que foi que aconteceu, ele decidiu propor a venda desse urinol, que havia sim se tornado famoso em função de um artigo que ele publicou no ano de 1917, na revista que o amigo dele, fotógrafo, grande fotógrafo chamado Alfred Stieglitz, que inclusive é o fotógrafo dessa fotografia, né? A única fotografia que tem dessa fonte original é do Alfred Stieglitz, que é essa daí, e que eles publicaram nessa revista do Stieglitz, que chamava The Blind Man, que só teve 2 volumes, foi bem breve lá em Nova York, e no segundo volume saiu essa fotografia e um texto sobre a obra que o Duchamp tinha escrito, claro, de novo, sempre com um pseudônimo, né? Ele nunca falou que foi ele. E nesse texto, claro, ele defendia a obra, ele até fala: a fonte não foi feita por um encanador, mas sim pela força de uma imaginação. Né? Então, esse gesto emblemático de você tirar do mundo trivial, do mundo cotidiano, um objeto e transformá-lo numa obra de arte por meio da intervenção do artista. Essa é a grande sacada do Duchamp, gente. É o artista que deu o significado para essa obra, porque foi a partir do gesto dele, pela imaterialidade do gesto dele, pela ideia que ele teve de fazer disso uma obra de arte. Essa é a arte em si, que é a arte conceitual, né? Que a obra não reside na obra em si, na materialidade da obra em si, mas reside sim na ideia, na imaterialidade da ideia, no conceito. Muito da arte contemporânea até hoje continua sendo conceitual, né? Ela se baseia na ideia. Por isso que a Nathalie Eynick, ela considera esse episódio do Duchamp o episódio que inaugura mesmo uma das ideias primordiais da arte contemporânea, que é essa ideia de conceito mesmo, né? De uma arte que seja conceitual. Como eu estava dizendo, ele volta para a França e ele resolve vender para o mercado de arte. Aí é que tá, a obra já tinha desaparecido, ele não tinha mais a obra original, que é outra coisa que é muito complexa na arte contemporânea. Se a obra original não existe, ninguém se importa, não faz diferença para ninguém. Beijos, entendeu? Agora, é muito diferente se um Rafael se perde. Ai, meu Deus, né? Nunca vai ter um outro Rafael. Agora, uma obra dessa não faz a menor diferença. Não fazia diferença nem tanto para o Duchamp, na verdade. Mas o que acontece é o dilema que o Duchamp acaba tendo que enfrentar quando ele resolve vender essa obra 40 anos depois, isso já nos anos 50, na França, que ele ia fazer? Como é que ele ia vender essa obra? Ele tinha então 2 opções. Ou ele permanecia fiel ao espírito do ready-made, que é o já feito, que é essa ideia de você pegar um objeto trivial, já feito, já produzido e transformá-lo em obra de arte. Ou ele permanecia fiel a essa ideia do ready-made e comprava o primeiro urinol que ele visse em qualquer loja nos anos 50, com outro estilo, porque, claro, 40 anos depois ele nunca ia achar exatamente o mesmo, né? O estilo vai mudando, o design vai mudando. Então, ou ele comprava qualquer um, ou ele mandava fazer um outro urinol, outros, né, no caso, porque ele vendeu vários, outros urinóis que tivesse
a característica desse urinol original, criando dessa forma um falso objeto, um falso ready-made, que não era mais ready-made, porque ele mandou fazer sob medida, né? Vocês percebem como é complexa a coisa? Ele resolve optar pela segunda opção, ele manda fazer, ele manda fabricar esses urinóis. Hoje existe, por exemplo, um urinol do Champ, entre aspas, não é dele, mas enfim, que ele mandou fazer no MoMA, Museum of Modern Art de Nova York, e tem um outro em Paris, no Centre Pompidou, que são falsos. O que nós estamos vendo lá não é o objeto original que foi exposto em 1917, são dois falsos. E ninguém se incomoda que seja falso. Essa é uma das também grandes complexidades da arte contemporânea. É um falso e mesmo assim está tudo certo. De novo, a obra reside na ideia. Ninguém se incomoda que a obra original não existe mais. Agora, esse tipo de obra, claro que ela traz algumas reflexões até de novo, porque o que nós estamos vendo aqui é uma proposição de algo que não é arte, convenhamos. É uma proposição de não arte ou de anti-arte. E não tem problema nenhum a gente reconhecer que isso talvez efetivamente não seja uma obra de arte no sentido clássico de obra de arte, né? O que nós estamos vendo aqui é uma proposição totalmente diferente. Talvez seja mesmo uma espécie de não arte. E esse ir e vir de arte e não arte é uma das grandes características da arte contemporânea, né? Muitas coisas a gente vê e a gente poderia dizer que não é arte. É alguma coisa diferente. Mas é considerado arte. Mas será que é? São reflexões, até porque, por exemplo, uma obra dessa, claro que sofre vandalismos, está sujeita a sofrer mais vandalismos do que uma obra de arte tradicional. Tanto é que um francês chamado Pierre Pinoncelli, no ano de 93, resolveu mijar em cima desse urinol no Centre Pompidou em Paris, e ele disse que ele estava devolvendo para o urinol a sua função primária, que era de ser um urinol, apesar de que ele não funciona como urinol, como eu disse, ele é uma fonte. E também, uns anos depois, esse mesmo Pierre Pinoncelli, que na verdade é um artista, ele é um performer, tá? Ele não é um doido varrido, ele é um performer, ele vai lá e faz assim, sabendo o que ele está fazendo, para entrar mesmo para a história e tal, ele tem essa característica, né? Ele sabe muito bem o que ele está propondo. Ele foi lá uma outra vez e deu uma martelada também no urinol, e ele disse que ele havia golpeado um objeto que não tinha valor comercial e nem valor de mercado nenhum particular que fosse. Claro que ele vai ser processado. Num primeiro momento, quando ele mija, eu acho, ele ganha a causa, num primeiro momento, ele não chega a ser totalmente processado, mas depois, numa próxima vez, ele, em primeira instância, ele foi pouco condenado apenas por degradação do bem público, mas depois, quando ele realmente martela, aí ele acaba sendo condenado mesmo por vandalismo. Mas ele, na verdade, foi condenado por vandalismo porque o Centre Pompidou não tinha como restaurar praticamente essa obra, porque é uma obra feita em cerâmica, daí a cópia, né? Que é muito caro. Então, o Centre Pompidou teria que gastar muito dinheiro para restaurar a obra. Então, só por isso que eles, na verdade, condenaram o cara por vandalismo, senão talvez nem teriam condenado. Então, e aí, o que o Pierre Pinoncelli fez, ele falou, bom, vou protestar e vou sugerir, e ele chega a sugerir para o Centre Pompidou, quando ele deu a martelada, de simplesmente mudar o cartazinho que fica com a descrição da obra, né, na frente do museu, assim, na frente da obra, né? Ele falou, por que vocês simplesmente não colocam escrito assim, fonte de Duchamp vandalizada por Pierre Pinoncelli em 1993. Pronto. Ué. Em vez de simplesmente colocar fonte de Duchamp, coloca fonte de Duchamp vandalizada. Claro que o Centre Pompidou não acatou a ideia e nunca fizeram isso, acabaram restaurando o urinol de cerâmica, que já era um falso mesmo, precisava restaurar. Isso que eu penso, já não pode comprar outro e pôr no lugar, porque não era o original mesmo. Mas seja como for, ele foi absolvido. Então, tudo isso, e tem várias outras histórias envolvendo o
o Rinaldo Duchamp, tudo isso para a gente entender que a obra de arte na contemporaneidade, a obra de arte contemporânea, ela realmente não reside no objeto, mas ela reside sim nesse conjunto de discursos e de ações que essas novas proposições de arte elas contêm, ok? O que faz a obra é o gesto de propor a obra como tal, como sendo obra de arte. Então, a ideia é o elemento fundamental, tá? A Natalia Eynick, ela também vai... deixa eu só ver, Marina, já tinha que ter umas reservas para quando quebrar algum. Eu também acho, né? Já manda fazer uns outros 10, né? Gente, ninguém vai... Para nós não faz diferença, né? É tudo igual para nós, né? Exatamente porque você não tem mais... Aquilo que definia uma obra de arte no passado era justamente a técnica do artista, né? Essa tecnicidade, essa dificuldade do artista em fazer um esfumato, né? Em criar perspectiva e tal. Isso não tem na arte contemporânea. Tem só a ideia. Aliás, não só a ideia. A grande, talvez, revolução do Duchamp é que ele se fez artista a partir do momento que ele propôs algo novo. Então, assim, não é um artista qualquer. É um artista que se faz artista, que fez o nome dele. Ele efetivamente fez o nome dele como um marqueteiro faria. Tanto é que os nossos grandes artistas de hoje, os contemporâneos, os que estão vivos, Damien Hirst, Jeff Koons, são grandes marqueteiros. Até que o nosso Rodrigo, o Brito aqui do Brasil também, que é outro caso polêmico de arte e tal, mas é um cara marqueteiro, o cara vende o nome dele. Então aquela ideia daquele artista sofredor, isolado, um gênio criador, mais longe do mundo, que nem o Michelangelo lá sozinho, pintando a Capela Sistina, sofrendo com dor. Isso acabou na era contemporânea, isso não tem mais. O artista hoje é um marqueteiro. Que muitas vezes não precisa nem produzir a obra, alguém produz para ele, muitas vezes, na verdade, né? Tem um time lá que produz a obra para o artista. Bom, a gente já chega lá. Só para a gente, então, começar a encaminhar para o nosso fim, então, o que a Natalia Eynick define como arte contemporânea, que eu acho bastante interessante, é uma arte que se faz com alguns pontos, sendo eles o mais importante, claro, a ideia de transgressão, que eu estou falando desde o começo, essa transgressão das fronteiras da própria arte, né? Essa busca pela experimentação, essa busca pela singularidade e transgredir tudo o que foi feito até então, em séculos de existência de arte. O outro ponto é o que ela chama de desmaterialização, que já que a obra não reside mais no objeto em si, mas sim no aquele conjunto de ideias e discursos que circulam em torno da obra, a obra acaba se desmaterializando, a obra já não existe mais em si. Né? A outra ideia é a conceitualização, que ela chama, eu não sei se existe essa palavra em português, que é essa importância da ideia, né? Que é um imperativo na arte contemporânea, quase, essa ideia esse imperativo de você ter novas ideias, o que acaba causando um problema, porque os artistas hoje eles têm que ser muito criativos para eles serem aceitos numa galeria ou alguma coisa, eles têm que estar constantemente criando algo novo, o que não é fácil. O que ela chama de hibridação, que eu acho bastante interessante, que se dá principalmente com o que hoje nós temos bastante na arte contemporânea, que são as instalações. Vocês já devem ter visto, instalações é um dos gêneros maiores da arte contemporânea. Instalação não é nem uma escultura e nem uma pintura, elas são tão grandes que elas não podem ter um simples suporte de base ou uma simples coluna de sustentação, alguma coisa, elas são enormes, elas precisam de grandes museus para elas poderem estar dentro, ou então elas estão mesmo fora, em algum lugar, né, em jardins, enfim, áreas rurais, alguma coisa assim, mas são grandes, elas são enormes, né? Isso que caracteriza a instalação, é um gênero novo, que não é pintura, não é escultura. Outra coisa que ela considera é a efemerização, não sei se existe essa palavra também, mas a efemeridade, sei lá, enfim, algo que é efêmero. A arte contemporânea é muito efêmera. A arte contemporânea tem muito performance, happening, né? Coisas que o artista vai lá, faz, e se não tiver uma documentação audiovisual, se não tiver alguém filmando, fotografando, aquilo desaparece para a posteridade, que não existiu mais. Então, é algo muito também efêmero. E o que leva também a outro ponto que ela elenca, que é a documentação.
das obras, né? As obras acabam, uma vez que muitas obras são desfeitas, elas são feitas e depois são desfeitas, elas não duram, você acaba tendo que literalmente documentar bem precisamente como a obra é feita. Ela dá até um exemplo do artista, o Sol Lewitt, que fez uma série chamada Wall Drawings, né, pinturas murais, e como é que ele fazia depois, quando geralmente os museus compraram essas obras. O museu não recebe a obra em si, quando o artista vende, quando o Sol Lewitt vendeu. Ele não recebeu a obra, o mural em si, ele recebeu um pedaço de papel, um documento, um documentado, né, um documento, explicando como a obra deveria ser produzida. Com instruções, né, bem precisas de como eles poderiam refazer a obra ali para o museu. É isso. Né? O artista mesmo, tudo que ele fez foi mandar um papel. E a outra grande característica da arte contemporânea, acho que tem uma pergunta aqui, pera. É revolucionário realizar uma arte conceitual no contexto da indústria cultural? Realizar uma arte conceitual no contexto... eu acho que eu não entendi direito a sua pergunta. Deixa eu pensar. Você diz uma indústria cultural de hoje em dia, assim que nós estamos vivendo? Se você puder talvez especificar, eu não captei muito bem. Eu vou continuando aqui. A outra grande característica que eu já mencionei, na verdade, é a questão desse declínio absoluto da pintura, né? A pintura na arte contemporânea se tornou um gênero menor, bem menor. A pintura hoje em dia, se ela existe, ela é monumental, ela nunca é enquadrada num quadro, como aqui, ela ou geralmente está em grandes painéis nas ruas, ou ela está em grandes painéis dentro dos museus, mas ela é menor. Então, o que acontece? Quem ainda pinta quadros em tela, vamos dizer assim, está dentro de um paradigma de arte moderno. Se for abstrato, assim. Se alguém ainda está pintando figuras sagradas e tudo, essa pessoa ainda está dentro de um paradigma clássico. E todos eles coexistem com o nosso paradigma contemporâneo, é arte igual, mas geralmente quem está dentro do paradigma moderno não gosta e não se identifica com o paradigma contemporâneo. E quem está dentro do paradigma contemporâneo e adora as instalações muito loucas e adora as performances, geralmente, não sempre, mas geralmente não está muito inclinado a apreciar as obras da arte do paradigma moderno. Vocês entendem? É genial o que a Natalie Nick fala. E uma outra característica que ela traz para hoje em dia é a questão da internacionalização da arte, que eu acho muito legal também. Ela fala que antes, né, se concentrava muito na Europa, a produção artística, com poucos atores, né, e hoje a arte está bem mais espalhada. Claro, hoje a arte tem toda composição cívica, mas não só isso, em função dos nossos países emergentes, tipo Brasil, os BRICS, né, Rússia, Índia, China, hoje também fazem parte, trouxeram novos artistas que têm um impacto no mercado da arte também, e que reconfiguraram também a própria geografia da arte, né, que antes era bem mais específica, eurocêntrica ou americana. Hoje nós, aqui países do sul, vamos dizer assim, também estamos trazendo uma internacionalização nesse sentido. E por último, que ela fala também, que eu acho interessante, é justamente essa questão dessa inovação contínua da arte, né, que os artistas hoje, os museus, as galerias exigem que os artistas inovem muito, a ponto de que os artistas e os mediadores, né, os galeristas, enfim, eles têm que estar continuamente viajando, né, a ponto de que alguns artistas hoje em dia nem possuem mais domicílio fixo, e pela primeira vez na história da arte ocidental, alguns nem têm mais ateliê. Nem é necessário mais ter ateliê. Então, essa é uma infração sem precedentes nos outros paradigmas. No paradigma clássico ou moderno, o artista sempre tinha o seu ateliê, agora ele não tem mais, nem precisa ter, outras pessoas fazem as obras para eles. Enfim, né, ele só orienta, é assim, é assado e acabou. Ok? Então é outra grande característica. Tem outras, sabe? A Natalie Nick, ela faz um estudo bastante profundo, mas eu quis trazer um pouco do pensamento dela, que eu acho que é interessante e não se costuma falar.
Então, assim, vendo tudo isso, essas inovações e tal da arte contemporânea, talvez seja o caso da gente talvez começar a pensar em outras formas de definir arte contemporânea, né? Talvez a gente possa falar de arte radical, arte experimental, ou não arte às vezes, enfim. São reflexões que nós temos que fazer, porque falar de arte contemporânea às vezes, não sei, acho que está ficando já um pouco... enfim, talvez não seja o melhor termo. Talvez a gente possa, sim, começar a falar de arte revolucionária, arte transgressora, enfim, que talvez definam melhor aquilo que está sendo feito, principalmente da Segunda Guerra Mundial, para cá.